Pessoal, vou falar sobre o direito administrativo, que dentro dele vou falar sobre a administração pública, que dentro deste serão os principais princípios que a gente encontra em concurso, tudo embasado na Lei de 9.784 de 99. Bom, de primeiro a gente tem que ler o primeiro artigo, que ele estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da administração federal direta e indireta, onde isso já caiu em prova, onde ele enfatiza às vezes que é só apenas na direta ou indireta, mas não, é para todos os envolvidos. E nisso ele visa o que? A proteção dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da administração. Então, alguns conceitos importantes que a gente tem que conhecer é o órgão, que é uma unidade de atuação integrante da estrutura da administração direta e indireta. Entidade, que é uma unidade de atuação dotada de personalidade jurídica. E autoridade, que é o servidor ou agente público dotado de poder de decisão. Lembrando que apenas esse conceito de agente público, ele possui muitas classificações. Por exemplo, o agente político. Então, aqui são os princípios que a gente tem que ter na mente quando for fazer questão sobre esse tema. Por exemplo, os explícitos, que a gente tem que lembrar do minimônimo limpe, que quer dizer legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Além dos explícitos, tem os implícitos, que a gente lembra dessa frase: crise pode motivar concursos no país, que ele lembra do controle jurídico, razoabilidade, indisponibilidade, supremacia do interesse público, especialidade, poder e dever, motivar, continuidade, proporcionalidade, autotutela, indisponibilidade e segurança jurídica. Ou seja, cada um deles possui com certeza características específicas que lembram cada princípio desses e que muitas vezes isso cai em prova. Bom, então aqui eu trouxe algumas características dos explícitos. Por exemplo, a legalidade, aonde o servidor está rigidamente preso à lei, ou seja, toda a sua atuação, tudo que ocorre naquele âmbito da administração, tem que estar tudo de acordo com a lei. Outro princípio importante é da impessoalidade, onde por ele há orientação por critérios objetivos, sem distinção pessoal, onde eu já vi questões que ele fala sobre critérios subjetivos, mas não, é critério objetivo da impessoalidade. Moralidade, ela diz que o administrado tem que cumprir não apenas o que está na lei, mas cumprir substancialmente com o propósito de ter melhor resultado para a administração, ou seja, tudo para o bem comum de todos. O outro princípio interessante é o da publicidade, que já diz o nome, né? Público, ou seja, é a divulgação oficial dos atos. E claro, há sempre exceção nesse caso, que, por exemplo, através de lei, há algumas coisas que podem ser, vamos dizer, privadas de divulgação oficial. E por último, é a eficiência, que é o uso racional dos meios. Então a gente consegue observar os princípios e suas características. Então a gente tem que saber o que é cada uma delas, o que corresponde, porque muitas vezes eles falam uma lei, por exemplo, aqui, uma questão, divulgação oficial dos atos. Qual é o princípio dele? É a publicidade. Então a gente sempre tem que saber de todos. Trouxe algumas questões aqui bem recentes, olha só, de 2021, para cargo de assistente administrativo da Quadrix. Então aqui temos a primeira, que ela foi classificada como correta, porque a supremacia do interesse público sobre o interesse privado é, além de um princípio do direito administrativo, também um princípio geral de direito, com certeza, né? A próxima questão é: o princípio da legalidade no Brasil significa que a administração nada pode fazer senão o que a lei determina. Está corretíssimo. A próxima é: a integral vigência do princípio da legalidade pode sofrer constrições
transitórias em circunstâncias excepcionais previstas na Constituição Federal, como, por exemplo, a decretação do estado de defesa. Tá corretíssimo. Agora nós temos uma questão errada. Embora a finalidade legal seja o elemento da própria lei, não há relação entre os princípios da finalidade e legalidade. Claro que não, né, pessoal? Sempre há relação sim entre os princípios. E aqui que a gente, quando começa a estudar bastante sobre esses princípios, a gente consegue observar que sempre há relação entre eles. Então, está errada essa questão. Olha só uma outra questão muito interessante. O princípio da razoabilidade fundamenta-se nos mesmos preceitos que rimam constitucionalmente os princípios da legalidade e finalidade. Olha só aqui um exemplo. A relação do princípio da razoabilidade com legalidade e finalidade. Então, quando a gente começa a ler bastante sobre ele, a gente consegue ter essa noção. Uma questão errada também encontrada é essa daqui. Costuma-se decompor o princípio da proporcionalidade em dois elementos a serem observados nos casos concretos, que é a adequação e a necessidade. Não, pessoal. O princípio da proporcionalidade ela é dividida em adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Ou seja, o que errou aqui foi que faltou esse elemento aqui, sentido estrito. E por último, nós temos essa. De acordo com o princípio da segurança jurídica, as orientações firmadas pela administração pública em determinadas matérias não podem, em hipótese alguma, ser modificadas em casos concretos para fins de sancionar e agravar a situação dos administrados ou denegar-lhes pretensões. Não, pessoal, o que faz estar errado essa questão é isso. Em hipótese alguma. Não, pessoal, sempre há uma hipótese nesse tipo de situação. Então, aqui nós temos um esqueleto da administração pública que a gente tem que ter em mente. Ou seja, a administração pública, que eu trouxe uma questão aqui, no qual foi pedido sobre o conceito dela aqui, é essa, olha só, da questão da Banca CESP de 2016, que está correta. A administração pública, em sentido formal, orgânico ou subjetivo, compreende o conjunto de entidades, órgãos e agentes públicos, ou seja, pessoal, aqueles conceitos importantes que eu falei bem no início do vídeo, no exercício da função administrativa. Em sentido objetivo, material ou funcional, abrange o conjunto de funções ou atividades que objetivam realizar o interesse público. Então, fica ligado nesse tipo de questão. Então, aqui, mais uma vez, a gente tem o esqueleto da administração. Lembrando, mais uma vez, que ela é formada por indireta e direta. Dentro da indireta, nós temos as autarquias, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista. E dentro da direta, temos os órgãos, que dentro delas há prefeituras e secretarias. Então, é isso, pessoal. Lembrando que cada uma dessas aqui possui também características, então é bom a gente sempre saber. Então, aqui eu encerro o vídeo, pessoal. Qualquer coisa, faça comentários à vontade, curta, compartilhe e até mais.